Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada sobre 4 motivos para você amar drenagem linfática. A ideia de montar todo esse esquema é compartilhar um pouquinho com você o meu amor sobre a técnica de drenagem linfática. E por isso eu selecionei 4 motivos para que você também ame a drenagem linfática, assim como eu amo. E a nossa primeira aula falará sobre como a drenagem linfática te conecta com pessoas. Então, não tem como a gente falar sobre drenagem linfática sem a gente mencionar o sistema linfático, que é um sistema tão fabuloso, fantástico e complexo que às vezes as pessoas nem dão bola para ele. Então, eu gosto muito de puxar sobre a sua fisiologia, sua anatomia e tudo que você realmente precisa saber sobre isso. Então, o sistema linfático, ele é responsável pela filtração de todo o líquido que estiver sobrando no seu interstício. Ou seja, ele vai estar captando todo o líquido que extravasou daquela troca de sistema venoso e arterial e também alguns resíduos que a gente acaba deixando escapar, né, com o passar do dia e o nosso corpo acaba metabolizando isso. Então, o sistema linfático vai lá e capta o que está sobrando nesse interstício e transforma em um líquido muito rico que é chamado linfa. Mas, quando a gente pensa em todo esse processo, a gente imagina um sistema linfático bem lindo e distribuído em todo o nosso corpo. Então, quando eu penso em linfático, eu sei que se eu tenho um sistema arterial e venoso desde o meu dedinho do pé até o meu couro cabeludo, significa que ao lado desse sistema eu tenho também um linfático. Então eu tenho sistema linfático desde o meu dedinho do pé até o meu couro cabeludo. E esse se estende por todo o meu corpo. Quando eu falo, me estende por todo o meu corpo, as pessoas ficam pensando, tá, mas aonde exatamente que esse sistema se encontra? Então, quando eu olho lá a publicação em 1874 de Sapei, ele descreve inicialmente a existência do sistema linfático na anatomia como um sistema basicamente superficial. Eu tenho vasos profundos? Eu tenho, sim, eles estão presentes nos meus órgãos, nas minhas vísceras, tecido muscular, logicamente, mas a maior parte desses vasos estão localizados superficialmente, ou seja, na minha pele, entre a minha derme e a minha hipoderme. Então, por isso que quando realizamos o método de drenagem linfática manual, necessariamente é um método superficial. Eu não consigo drenar manualmente um sistema profundo, porque se eu tentar fazer isso, eu preciso exercer uma pressão tão forte do meio externo e ainda assim ele não vai atingir o que está profundo. Então, a técnica de drenagem linfática manual, ela é basicamente superficial. Então, a gente sabe, a existência desses vasos a nível de superfície e, no caso, a nível dérmico e hipodérmico. Quando eu vejo a distribuição, a maior parte desses vasos estão na minha derme e uma menor quantidade na minha hipoderme. E isso me mostra a necessidade de eu ter variações de pressão no momento que eu estou executando a técnica manual. Então, se eu executo uma drenagem muito superficial, no caso numa pressão muito sutil, eu acabo não surtindo efeito em um tecido um pouquinho mais profundo. Então, se eu pego um paciente que tem uma camada de gordura um pouco menor, eu consigo tratá-lo com uma pressão mais suave. Mas se eu encontro um paciente com uma camada adiposa um pouquinho maior, eu preciso executar um pouco mais de pressão, justamente para eu conseguir atingir esses vasos que estão localizados na minha hipoderme. E aí, a maioria das pessoas perguntam, mas Carol, que pressão é essa, Então, essa pressão, ela pode variar da pressão fisiológica do sistema linfático, que seria de 22 a 24 milímetros de mercúrio, mas eu posso chegar até 80 milímetros de mercúrio, que seria dependendo da patologia que o paciente apresente. Mas, quando o Leduc descreve na literatura, ele sugere que seja utilizada uma pressão de 40 milímetros, podendo variar até 60 no caso de um edema mais proteico, que já estejam com um pouco de fibrose. Então, isso já desmistifica uma das coisas de que drenagem é bem superficial, bem leve, que parece um carinho. Não, cada paciente vai precisar de uma pressão diferente. Falando em pressão diferente e falando em tecido superficial, a gente se depara com uma anatomia riquíssima, em que, além de vasos linfáticos,
vasos sanguíneos, eu vou ter estruturas importantes e principalmente as que estão relacionadas ao nosso sistema tátil, a questão de sensibilidade. Então eu tenho células que vão estar recebendo esse estímulo, que em determinados pontos a gente vai saber, né, se é um estímulo tátil de temperatura, se é de sensibilidade. Então, cada célula reconhece, né, os toques na nossa pele de uma determinada maneira. Então, existem até alguns estudos que mostram que as células Merkel, por exemplo, que são células sensíveis à pressão, de que elas estão diretamente relacionadas ao nosso nível de estresse. Então, quanto mais estressada a pessoa tiver, mais ela vai sentir dor, certo? Por quê? Porque essa célula está muito estimulada. Então, a gente tem variações também de acordo, né, com o estado emocional, o estado de saúde de cada paciente. Mas por que eu tô falando agora, né, dentro de drenagem linfática, de células que têm representação na nossa sensibilidade tátil? Porque o primeiro motivo que eu te dei para amar a drenagem linfática é porque ela te conecta com pessoas. E como que isso acontece? Então, quando a gente trabalha a drenagem linfática manual através do toque, nós estamos dando estímulos táteis para essa pessoa. E uma das primeiras coisas que a gente vai acabar estimulando nessa pessoa seria o contato direto com o sistema nervoso autônomo, que é o responsável pelo nosso controle emocional, digamos assim. Porque o nosso sistema nervoso central, ele é responsável pelos comandos, movimentos e funções em que a gente consegue controlar. Enquanto o sistema nervoso autônomo, ele trabalha com sistemas que a gente não controla. Por exemplo, a nossa variabilidade cardíaca, né? Frequência respiratória. Eu, que sou uma pessoa agitada, que estou aqui falando rápido, a minha frequência respiratória, ela é controlada pelo sistema nervoso autônomo e não sou eu quem dou esse estímulo, e sim, né, é um momento em que o meu corpo trabalha conforme ele deseja. Você não consegue contar, né, falar agora, coração, bata por 100 vezes por minuto. Não, a gente não tem esse controle. Então, o que a gente precisa entender? De que o sistema nervoso autônomo, ele é um sistema que está além da nossa vontade, mas que ele quem controla o nosso humor, né, o nosso estado de saúde, e até mesmo a gente consegue ter um nível melhor, né, um equilíbrio melhor na nossa vida quando esse sistema ele está equilibrado. Qual sistema autônomo que a drenagem linfática influi? Então, a gente tem o simpático, que é aquele que você corre, que você luta, que você briga, e a gente tem o parasimpático, que é aquele que é estimulado no período da noite, que promove um relaxamento, que promove um descanso. Então, a drenagem, ela trabalha a nível superficial, atuando diretamente no sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, ela tem um intuito muito grande de relaxamento e a gente consegue controlar nível de estresse e emoções muito exacerbadas atuando com a drenagem linfática nesse paciente. Existe outra teoria que daria uma resposta interessante para o nosso caso de te conectar com pessoas, que é a Touch Therapy, que é a terapia do toque. Então, existem estudos que mostram que o simples fato de você tocar na pessoa, você consegue melhorar o estado de saúde dela. Ou seja, o toque é terapêutico. Então, existem algumas vertentes, como massagem bioenergética, Reiki, que trabalham justamente dessa energia transmitida através das nossas mãos. Mas aí você imagina que legal poder trabalhar com uma técnica fisiologicamente efetiva, como a drenagem linfática, e ao mesmo tempo, pelo simples fato de tocar essa pessoa, a gente conseguir transmitir uma energia legal, reequilibrar esse sistema emocional dela e dando uma sensação ainda maior de bem-estar. Então, a gente consegue fazer isso sim através das nossas mãos e é comprovado pela Touch Therapy que o paciente sente sim a diferença após um atendimento em que ele é tocado, né, e recebe esse carinho vindo do profissional que está executando a técnica. Então, quando a gente analisa
o toque em si, existem algumas áreas do nosso corpo que recebem estímulos. O nosso cérebro ele é ativado através do toque. Então, a gente vê através de algumas pesquisas que o córtex cerebral ele é sim estimulado quando recebe um movimento diretamente na nossa pele. E a gente tem algumas opções de artigos científicos que, se você escanear a tela com seu celular, você consegue acessar um artigo que fala, que o toque social ele tem uma força poderosa na cura de algumas doenças. Então, esse artigo ele foi fornecido pelo Instituto Salgado, que é o maior centro de estudo de medicina integrativa, tá? Então, tanto o professor Afonso quanto a doutora Miriam Takemoto, eu gosto muito da linha de pesquisa deles, da forma de trabalho, e eles sim prezam por esse toque terapêutico, pela função que o toque tem na questão social da vida da pessoa. Então, a gente percebe melhoras muito visíveis, muito grandes, pelo simples fato de tocá-las, e isso nos conecta com a pessoa. Quando eu falo em drenagem linfática, algumas pessoas que já acompanham o meu trabalho sabem que eu digo que fazer drenagem linfática manual é a forma com que eu encontrei de compartilhar o meu amor através das minhas mãos. E isso me possibilita, uma conexão com o meu paciente, me permite tocar nele de uma forma diferente, tocar com carinho, compartilhar esse meu amor, tentar promover um relaxamento, e amar o que a gente está fazendo, porque uma das principais coisas que diferenciam um profissional bom de um profissional qualquer é a forma com que ele executa, porque você for fazer um bolo, eu posso fazer a mesma receita e a minha avó usa, mas por que o dela é mais gostoso? Primeiro, porque tem a questão da prática, e o segundo, que a gente tem aquela questão sentimental, que é feito com amor, sempre vai ser mais gostoso. Então, qual é o nosso objetivo? Além de sermos profissionais que querem ficar fazendo atendimento atrás de atendimento, não, a gente tem que fazer uma personalização. O nosso paciente, ele merece sim o melhor atendimento. E quando eu executo uma técnica com maestria, conhecendo a fisiologia, a anatomia e sabendo todos os possíveis efeitos que eu vou ter nesse paciente, eu tenho certeza que o nosso resultado vai ser ainda melhor. E aí a gente vai se deparar com feedbacks muito legais de pacientes que falam: nossa, eu fico contando os dias para chegar a segunda-feira, que é o dia da minha drenagem. Por quê? Porque ela sai de lá não só mais leve por questão da redução do edema, mas sim porque ela recebeu um atendimento diferenciado e que houve essa conexão entre terapeuta e paciente. E isso sim é uma forma muito legal da gente estar trabalhando e acabar se destacando de outros profissionais que atuam também nessa mesma área. Então, o que a gente precisa entender? De que sim, a drenagem linfática te conecta com pessoas. E essa é uma missão que eu tenho na minha vida, passar para o maior número de pessoas o quanto ela pode ser benéfica, tanto para nós como profissionais, quanto para o paciente que vai estar recebendo. Então, eu fico muito feliz que você está aqui assistindo essa aula de hoje. Amanhã a gente vai falar também sobre um tema bem legal, que a drenagem linfática, ela vai estar promovendo, além de estar conectando com pessoas, ela vai estar falando sobre como alivia dores, como ela reduz o edema, como pode ser uma técnica também muito rentável. Então, se você acompanhar essa semana inteira, que vão ser aulas rápidas, mas eu tenho certeza que muito enriquecedora para a sua profissão. Então, eu fico muito feliz que você assistiu hoje. Através desse QR Code que está presente ali na tela, você consegue entrar em contato comigo através das mídias sociais e também tem o contato direto via WhatsApp se você tiver alguma dúvida, certo? Então, eu espero vocês amanhã.